Era uma vez você. O tempo é como um livro aberto. Nas páginas do seu cotidiano. Era uma vez você. O tempo é como um livro aberto. Nas páginas do seu cotidiano estão marcadas as suas histórias. A cada novo dia, um novo capítulo é escrito. Muitas vezes, enquanto nos empolgamos com as aventuras dos heróis de cinema, nos emocionamos com os personagens de um romance, ou mesmo quando ouvimos atentamente as histórias do passado contadas pelos nossos avós, esquecemos que neste mundo não somos apenas ouvintes. Também somos participantes do mundo e do tempo em que vivemos. E nessa jornada, todos e tudo estão interligados. O presente e o passado se unem no maior final de todos, escrito pelo maior de todos os autores. Então, que tal saber um pouco mais sobre a maior história de todos os tempos? Bom dia, meu nome é Salomão. Seja bem-vindo ao nosso retiro online, a maior história de todos os tempos. A ideia é que existem muitas histórias, seja de filmes ou de livros que chamam nossa atenção. Harry Potter, Star Wars, Dom Casmurro, séries, filmes, romances. Elas nos empolgam, nos animam, até nos moldam. As amizades de Harry Potter, por exemplo, têm servido como exemplo para minha vida. Porém, eu acho que nenhuma dessas histórias se compara com a história da Bíblia. Entretanto, para muitas pessoas, a história da Bíblia é complexa e confusa. A Bíblia em si não é um livro, mas é uma coleção de livros que até para muitos seguidores de Jesus é uma dificuldade explicar as ligações entre esses livros. E nessas aulas queremos esclarecer como a história da Bíblia realmente é e quem Jesus realmente é. Depois de cada aula vai ter um grupo de discussão. E eu espero que nos seus grupos de discussão vocês tenham tempo para refletir, discutir e continuar a conversa se tiveram dúvidas. Porque vale a pena esclarecer essa história. Para alguns de nós, a história é a seguinte. Estamos aqui na Terra, um lugar bem legal, infelizmente trágico também. E aqui sou eu e você. Essa linha que você está vendo aqui é nossa vida. E a maioria de nós estamos tentando ficar neste lado da linha. O lado de ser bom, estar fazendo coisas boas. Às vezes conseguimos estar no lado certo, outros momentos nem tanto. Qualquer jeito, estamos tentando ficar no lado certinho da linha. E no final, sabemos que morreremos e Deus vai fechar as portas da nossa história. E com base no qual bom ou ruim você tem sido, ou se você tem tido as ideias certas e crenças certas a respeito da Bíblia ou Jesus, isso determina seu destino. Há dois lugares, um lugar bom e um lugar ruim. O lugar bom é céu, o lugar ruim é inferno. E quando pensamos em céu, tipicamente imaginamos espíritos entre as nuvens, cantando com harpas. E quando pensamos em inferno, a gente pensa em prisão subterrânea, que as pessoas estão sendo torturadas. Eu diria que a vasta maioria das pessoas aqui no Brasil acredita que essa seja a história da Bíblia. Para alguns de nós que frequentamos a igreja, a história talvez seja essa pra gente. Sem julgar ninguém, eu queria falar que isso não tá certo. Eu digo isso com todo o amor. Essa história que a gente está vendo aqui é uma história falsa. É uma história falsa porque os argumentos que combatem essa história falsa são a própria Bíblia e os ensinamentos de Jesus nela. Tem meio-verdades nessa imagem que você está vendo. E talvez
antes tentamos falar sobre a maior história de todos os tempos, é necessário que vejamos essa história aqui com novos olhos. Nessa história falsa tem várias coisas que não são certas. Primeiro, essa história que eu mostrei está centrado em eu. A história da Bíblia é sobre Deus e o que Ele está fazendo no mundo. Não principalmente sobre eu, sobre meu comportamento, é sobre agir de Deus. É a história da Bíblia. Não é uma história somente sobre nós indo até Deus, mas Deus vindo até a gente. Deus no começo criou a gente com o intuito de sermos parceiros no propósito dele. Nós caímos. Nós fugimos do propósito de Deus, escolhendo o que é certo e errado aos nossos próprios olhos. Essa história nossa é representada pelo Israel, uma nação que estava precisando de um resgate de Deus. Jesus veio cumprir essa salvação do povo de Israel e também de cada um de nós. E levou-nos de volta para perto de Deus. E por causa de Jesus, todas as coisas serão restauradas. Nós poderemos estar perto de Deus de novo. É essa história que nós vamos explorar através de 3 temas na Bíblia: aliança, lar, exílio e reino. Se você nem sabe o que significa esses temas, você está no lugar certo. Muito obrigado pela sua participação e vamos ter um ótimo retiro. Olá, meu nome é Caio e nós vamos falar da maior história de todos os tempos da perspectiva da aliança. Esse ano de 2020 com certeza entrou para a história. Esse ano é o ano historicamente desafiante. Um ano em que temos muitas coisas acontecendo. A pandemia, coronavírus, isolamento social. Uau, tem sido desafiante para mim. E tem sido desafiante porque essa questão de isolamento social não é algo que estamos acostumados. E falando nisso, no final do ano passado, eu tinha começado a namorar. Minha namorada mora no interior aqui da cidade do estado de São Paulo. E é um namoro à distância. Dentro disso, imagina só, nós estávamos super felizes, fizemos um cronograma, um planejamento para as nossas viagens, de quando nos veríamos. E no início desse ano veio a pandemia. Veio isolamento social e realmente quebrou tudo aquilo que nós tínhamos combinado. Bom, nós sentimos muito isso. Para vocês terem noção, quando se iniciou o isolamento social, nós tínhamos acabado de iniciar o nosso namoro. Nós tínhamos 3 meses de namoro. Nós permanecemos 5 meses sem nos ver. 5 meses fazendo tudo online. Dia dos namorados, conferências, jantares, tudo online. Depois de 5 meses, nós conseguimos uma oportunidade para nos ver. Eu fui visitá-la e foi incrível. Quando eu a vi pela primeira vez, depois de 5 meses, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Não tinha como. Foi algo muito especial. E sabe o que eu percebi também quando eu estava perto dela? Que nós não fomos feitos para ficar sós. Nós não fomos feitos para nos isolar uns dos outros. Não só eu, mas você também não foi feito para estar só. Você não foi feito para estar isolado. Nós fomos feitos para gostar de comunidade. Nós fomos feitos para aproveitar amizades. Nós fomos feitos para dar e sentir amor. E desde o início foi assim. Desde o início de toda a história, Deus criou o mundo. Deus criou a terra, a água, os animais. E também criou o ser humano. Deus nos criou. E nós, como seres humanos, vivíamos juntos com Deus em um jardim maravilhoso, um jardim incrível, onde tinha tudo que nós poderíamos desfrutar. Comida, tinha tudo em abundância, flores lindas. Era um jardim maravilhoso. E dentro desse jardim tinha algo muito mais especial, a presença de Deus. Será que esses seres humanos desfrutavam desse relacionamento com Deus? Eu acredito que sim. E se você já passou algum tempo perto de algum cristão ou perto de alguma igreja, você já deve ter ouvido essa ideia
de relacionamento pessoal com Deus. Eles tiveram um relacionamento pessoal com Deus? O que significa isso? Pode significar Deus como um amigo, pode significar Deus como um pai, ou até mesmo Deus como um mestre. Porém, tem uma forma de relacionamento com Deus que nós vamos tratar aqui hoje, que raramente é mencionada, mas que a Bíblia menciona, e falaremos sobre aliança. Bom, mas antes da gente falar um pouquinho dessa aliança, coloca aí no chat o que você acha que seria essa aliança. Mas continuando aqui, Deus no Jardim do Éden se juntou nessa parceria para que ele, junto com os seres humanos, propagassem a bondade de Deus pela criação, pelos animais, pelo cultivo, pelas plantas. Porém, no meio desse caminho, os seres humanos decidiram que queriam fazer tudo sozinhos. Eles decidiram que não queriam ter uma parceria com Deus. Eles querem fazer as coisas do jeito deles, com as próprias forças. Eles querem ser autônomos. Eles decidiram se isolar. Essa foi a queda da humanidade. Esse relacionamento quebrado é a razão na Bíblia para tanta corrupção, tanta tristeza, tanto caos, tanto sofrimento que existe no mundo. Mas Deus tinha um plano. Se todos os seres humanos não querem participar de uma aliança comigo, eu vou lidar com um grupo menor de pessoas. Então Deus escolheu uma família e fez uma aliança com eles. Através dessa família, passaria essa aliança para um povo. E depois desse povo, essa aliança iria para outras nações. E assim, todos os seres humanos estariam perto de Deus novamente. Só para deixar claro, a definição de aliança que utilizaremos aqui é a ideia de uma parceria para alcançar um objetivo. Então, como que foi esse novo plano de Deus? No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Deus chamou um homem de nome Abraão para ir com a sua esposa para uma outra terra chamada Canaã. Através dessa família, Deus fez uma aliança que abençoaria todos os seres humanos. Abraão teve 2 filhos. Um deles era chamado Isaque, e esse Isaque teve o seu filho Jacó, cujo nome depois passou a ser Israel. Israel, inclusive, foi o nome dado a um povo que tempos depois foi escravizado na terra do Egito. Depois de vários anos de escravidão no Egito, esse povo foi liberto por Deus debaixo de uma liderança de um homem chamado Moisés. Só aqui, a gente já passou pelos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E agora, no livro de Josué, a família de Abraão, que agora está bem grande, está de volta à cena. Eles voltaram para Canaã, que agora era uma terra prometida por Deus para esse povo, e estabeleceram ali uma nação que tinha o propósito de abençoar todas as outras nações que povoariam a terra. Eles foram administrados em tribos regionais, por líderes chamados juízes, que inclusive é o nome de um livro da Bíblia. E depois foram liderados por reis. Essa história de Israel fica lá em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Mas como que estava ainda esse plano de Deus até aqui? Bom, estava péssimo. Na verdade, não por causa de Deus, mas por causa dos seres humanos. Israel foi completamente negligente em cumprir os seus compromissos. Além disso, Israel, nesse momento, estava dividida em 2 reinos. Então Deus levantou um grupo de diferentes líderes que os reis chamavam de profetas. Eles tentavam lembrar Israel do plano que Deus tinha para eles. E tentavam chamar o povo de volta para essa aliança, vez após vez. Esse grupo de livros são os profetas. Caso você tenha percebido que não citamos alguns livros, eles são os livros de sabedoria e de poesia. Os livros de sabedoria são Provérbios, Eclesiastes e Jó.
E neles, a pergunta que ronda esses livros é: como que eu posso viver bem a minha vida na terra? Os livros de poesia, basicamente, são salmos e cânticos. Livros em que a gente vê muita poesia, a gente vê orações, a gente vê uma comunicação do homem com Deus. Mas voltando, um desses profetas que Deus usou para chamar de volta Israel para sua aliança era Oséias. Mas a vida de Oséias seria diferente. Ele não simplesmente chamaria as pessoas de volta para a aliança. A vida dele mostraria a história dessa aliança quebrada. Para mim, é uma das descrições mais extraordinárias do amor e da intensidade que Deus tem em nos amar. Nós vamos ver isso à medida que a gente for lendo esse livro. Oséias, ele é um profeta que viveu aproximadamente 750 anos antes de Jesus. Esse livro de Oséias, ele contém trechos que são narrativas e trechos que são profecias. Nós não vamos estudar hoje as profecias do livro de Oséias. Nós vamos concentrar nossos esforços na narrativa sobre a vida de Oséias. Na verdade, um trecho pequeno desse livro, o capítulo 1 e o capítulo 3. Cada uma dessas profecias que a gente vê nesse livro tem um significado local, assim também como cada profecia tem um aspecto futuro. E essas coisas que são profecias que refletem o futuro ainda iriam se cumprir. Eu encorajo você, se você ainda não leu o livro de Oséias, ou se você não se lembra da história, que você gaste um tempo essa semana entendendo a mensagem desse profeta. Entendendo e se aprofundando nesse amor que Deus tem em cada página desse livro. Vamos começar lendo o capítulo 1, versículo 2. O homem Oséias e a sua futura esposa. E a Bíblia diz assim em Oséias 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade. Porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. A vida de Oséias está prestes a se tornar uma ilustração da altura, da profundidade e do cumprimento do amor de Deus por nós. E a gente vai ver isso à medida que a gente for lendo. Vá, tome uma mulher adúltera. Essa é a tarefa de Oséias. Deus diz para ele dar o coração. E Oséias concorda. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Esse é o tipo de mulher que você sonha em se casar? Talvez a gente pensaria em alguém com uma reputação melhor. Ou em algum lugar mais digno, talvez, para a gente procurar. Onde você espera encontrar a sua esposa? Onde você espera encontrar o seu marido? Aqui é como se Deus dissesse: vai lá na Rua Augusta e encontra lá uma esposa para você. Mas como assim? Isso não parece fazer sentido para mim. A minha aliança deve ser com alguém que pelo menos tem sido fiel ao longo desse tempo, tem sido fiel até aqui na sua vida, que tem demonstrado isso. Essa história já começou estranha, não é mesmo? Olhando um pouquinho para o papel de Gomer aqui, mulheres como essa seriam párias totais na sociedade. Você tem na sua cabeça alguma imagem daquela mulher adúltera lá de João 8, ou daquela mulher pecadora de Lucas 7, essa mulher seria como uma dessas outras mulheres. Elas teriam sido rejeitadas até pela própria família na sociedade. Elas teriam a chance zero de se casar com qualquer homem que tivesse o mínimo de status social, o mínimo de dignidade naquela sociedade. Mas Deus diz para Oséias ir e se casar com uma mulher que ninguém se casaria. Fazer dela sua noiva e tomá-la em seus braços. E assim, Oséias se casa com a mulher chamada Gomer. Um começo completo para Gomer. Ela teria a chance de fazer a sua vida nova em todos os sentidos. Ela se casaria com um homem poderoso em Israel, um profeta.
Ela não teria mais que ser uma mulher estranha na sociedade. Ela não seria mais aquela mulher que se esconde nas sombras. Ela poderia ter filhos com Oséias. Para Gomer, esse casamento seria como ganhar na loteria. Era refazer todo o seu futuro. Encher a sua vida da mais completa esperança. A gente não sabe muito bem aqui como que foi esse relacionamento de Oséias e Gomer nos primeiros anos, mas parece que as coisas estavam caminhando bem. Eles têm um filho, depois outro filho, têm uma filha. A revista Caras de Israel diria: Deus redime e dá um novo começo até o pior dos pecadores. Se a história terminasse aqui, já seria incrível. Já seria uma ilustração extraordinária de como Deus ama e pode redimir até o pior dos pecadores. Deus dá um novo começo a cada pessoa. É isso que a gente poderia ver se a história terminasse aqui. Como é grande o amor de Deus por nós. Como Deus está disposto a ir a qualquer lugar para nos resgatar. Como Deus anseia e nos dá um novo começo, e não importa a intensidade que nós pecamos até aqui na nossa vida. Mas esse não é o final da história. 2 capítulos depois, as coisas esquentam na história de Oséias. Depois que as 3 crianças de Gomer foram desmamadas, ou seja, uns 3 ou 4 anos aqui naquela sociedade, depois deles terem se casado, a gente descobre aqui no primeiro versículo do capítulo 3, que o profeta de Deus e deu a essa mulher promíscua um novo começo, uma nova chance, e ele foi abandonado por ela. Um belo dia, ele acorda de manhã, ele olha, bom dia, querida. Mas Gomer tinha ido embora. E eu me pergunto, o que Oséias vai sentir? O que Oséias vai pensar? O que se passa na cabeça de Oséias nesse momento? Eu não acredito, Gomer. Depois de arriscar tudo que eu tinha, você me abandona, você me deixa. Esse é o tipo de coisa que certamente passaria no meu coração. Mas Deus vem a Oséias, e o que ele diz é uma das coisas mais radicais, uma das coisas mais incríveis que a gente vê dentro das Escrituras Sagradas. Sem desculpas, sem julgamentos, a gente ouve Deus dizendo a Oséias, no versículo 1 do capítulo 3, o seguinte: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Vá de novo, Oséias, vá encontrar sua esposa novamente. E olha o que Deus diz depois aqui: ame-a como o Senhor ama os israelitas. Essa não é apenas uma história escrita há 3.000 anos atrás. Essa história foi escrita para os israelitas daquela época, é verdade. Mas quando Deus diz Israel aqui, ele quer dizer Israel, mas ele também se refere a todos os homens e todas as mulheres que ouviriam falar desse amor que ele tem por nós. Ele está falando comigo e ele está falando com você. Ele está chamando alguém a vá e ame a vida daquela pessoa. Ame-a como o Senhor amou os israelitas. Apesar deles se voltarem a outros deuses e de terem quebrado a aliança que eu fiz com o povo. Ame-a, Oséias, do jeito que eu amo os israelitas, do jeito que eu amo a humanidade, do jeito que eu amo cada um dos que eu criei. Assim como Gomer, por isso vai de novo buscá-los, vai resgatá-los de seus ídolos mais uma vez, incansavelmente. Vai encontrar sua esposa de novo. Eu não sei como você está se sentindo ouvindo isso, mas quando eu me imagino na pele de Oséias, isso doeu muito. Sabe, Gomer não tinha apenas traído Oséias. Isso fique bem claro para nós. O que vemos é que ela tinha ido se tornar uma prostituta. Ela tinha ido dormir não com um homem, mas com vários homens. Como que era isso?
Como que você procura sua ex-mulher, que agora está de volta ao mercado da prostituição? Onde você procura sua esposa? Onde você encontra uma mulher que está fazendo esse tipo de coisa? Num prostíbulo? Num bordel? Numa rua Augusta da vida? Será que você tem que falar, talvez, com homens que provavelmente abusaram da sua esposa para conseguir encontrá-la? E no versículo 2 do capítulo 3, diz assim: por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Você comprou ela? Como assim? Ela é sua esposa. Você teve que comprar sua esposa. Ela é a mãe dos seus filhos. Ela já é sua. Você já é dela. Como deve ter sido essa cena? Gomer estava de volta à indústria sexual. Será que Oséias encontra Gomer em algum pedestal sendo vendida? Acorrentada, talvez, nua, em exibição, para que quem visse e desse maior lance pudesse adquiri-la? De fato, foi isso que aconteceu. Gomer estava sendo vendida. Como que ela estava se sentindo? De repente, ver na sua frente seu marido entrando e vendo você exposta daquele jeito. Como que ela poderia ter imaginado que ele iria atrás dela, mesmo depois dela o ter abandonado? Agora eu suponho, convenhamos, que Gomer imaginava que ela acharia muita liberdade saindo do casamento com Oséias, não? Eu finalmente vou poder fazer o que eu quero fazer. Eu vou dar asa aos meus desejos mais naturais. Ela deve ter achado que ia achar alegria em não estar mais no casamento. E olha onde Gomer tinha acabado. No meio de um leilão, sendo vendida como uma escrava. Sua busca por liberdade, do seu próprio jeito, levou ela à escravidão. E lá estava ela, em um leilão, provavelmente nua, despida, não só de roupas, mas de total dignidade. Quando apenas algumas semanas antes, talvez alguns poucos dias, ela estava desfrutando, experimentando toda a proteção da sua casa, do seu lar, do amor do seu marido, protegida da vergonha e com um futuro à sua frente, uma família. Será que Oséias teve que superar o lance de outros homens para adquirir Gomer? Será que tinha outras pessoas querendo dar um valor para abusar de Gomer? Para usar do seu corpo do jeito que ele bem entendesse ou quisesse? Será que ele tenta falar: ô Senhor, ela é minha esposa? E o homem, o mercador, olha para Gomer, olha para Oséias e diz: eu não me importo com o que você acha que é dela. 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Esse é o preço que equivalia a cerca de 6 meses de salário. E o que o texto diz? O texto diz que Oséias compra aquilo que já era dele. Ele compra Gomer de volta. Ela, Gomer, que em sua insensatez abandonou seu marido, ela que em seu egoísmo trouxe sua própria condenação. Oséias representa aqui uma imagem de como Deus age com a humanidade. Aqui e pela Bíblia inteira, a aliança é representada pelo casamento. Um relacionamento íntimo, profundo. Mesmo que eu não seja casado, eu fico me imaginando como seria, por exemplo, saber que a minha namorada não cumpriu a parte dela na nossa aliança, no nosso compromisso. Sabe, se por acaso, durante o 2º mês de pandemia, ela decidisse terminar o nosso namoro.
Ou se durante esse tempo em que nós não vimos, que nós não estivemos juntos, ela, por um acaso, me traísse. De alguma maneira, ela traísse a minha confiança. Ela quebraria a aliança, o compromisso que nós temos. Gomer representa Israel, que não cumpriu a aliança, e fracassou e correu atrás de outros deuses. Os israelitas não conseguiram cumprir essa velha aliança, que é o sinônimo do Velho Testamento. Mas, então, como as nações seriam abençoadas pelo plano de Deus, já que Israel não conseguiu cumprir a aliança? O que Deus vai fazer agora? O que vai ser para nós? É exatamente aqui, nesse ponto, que a sua história entra em contato com a maior história de todos os tempos. Primeira coisa é que Gomer não somente representa Israel, mas representa a nossa imagem, a minha imagem e a sua imagem. Ela quebrou a aliança feita com seu marido, indo atrás de outros homens, de prazer, de sensualidade. Nós somos o seu povo. E, no entanto, nós corremos atrás de coisas que não são Deus no lugar de Deus. Na Bíblia, esses falsos deuses eram chamados de ídolos. Ídolo é uma imagem que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. Nós corremos atrás do ídolo materialismo, por exemplo. Se eu tenho mais coisas, eu vou me sentir completo. Nós corremos atrás do ídolo egoísmo. Se eu ficar focado em mim mesmo e só nas minhas coisas, eu vou ser pleno. Nós nos voltamos atrás de outras coisas para que elas nos satisfaçam. A gente busca a satisfação em coisas, mas não em Deus. Fazemos de ídolos nossos relacionamentos, por exemplo. E nós procuramos satisfação no sexo, no luxo, no orgulho, na pornografia, vez após vez, após vez, após vez, após vez, após vez.